Vale a pena trabalhar com usinagem? Bom, pessoal, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, tá? Meu nome é Elton, eu sou torneiro há mais de 20 anos e eu comecei a empreender com usinagem há 5 anos, né? Sou da cidade de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência, talvez ajude a elucidar você, tá? Bom, aqui em Rio Claro a usinagem ela é saturada. Se você digitar usinagem Rio Claro, só num bairro chamado Jardim São Paulo você vai encontrar mais de 30 empresas, né? A cidade tem centenas de empresas de usinagem. O Senai daqui é muito forte em formação de usinagem, talvez por causa da ferrovia, da FEPASA, já é bem antigo, né? Então tem bastante usinagem. E automaticamente, por ter muita usinagem, a concorrência ela é muito maior. E onde a concorrência é maior, os preços eles começam a ser tabelados, limitados, né, por concorrência. Então, quando você vai atender usinagem, né, você tem que ter o seu nicho. Por exemplo, prestador de serviços. Prestador de serviços aqui em Rio Claro, você tem uma tabela de valores de preço. Então fica difícil, né, bem difícil mesmo. Por exemplo, as empresas maiores, consolidadas, que têm muito recurso, muito equipamento, elas cobram mais por hora a máquina. Esse valor varia de 150 até 300 reais a hora das grandes empresas, dependendo da máquina, do recurso que é utilizado, tá? Agora uma empresa que nem a minha, uma microempresa, que está começando agora, que só tem máquinas convencionais, operatriz, poucos recursos. Então, se você estiver começando como eu, para a prestação de serviço vai penar um pouco, porque você não pode cobrar um valor alto por hora e as dificuldades que você tem por falta de recurso, você não pode transferir para o cliente. Por exemplo, vou fazer um furo de 40, né? Eu tenho a minha broca maior é 25, um exemplo. Então eu vou ter que abrir 15 milímetros em todos os furos, né? Eu vou ter que dar vários passes com ferramenta e tal. Isso vai demorar mais e acaba encarecendo o preço do meu serviço, né? Eu não posso transferir então essa demora, essa dificuldade minha para o cliente, por eu não ter uma broca de 38, né? Ou até uma broca de 40, né? Por eu não ter, eu não posso transferir então essa dificuldade no valor total. Se para furar uma peça levaria 10 minutos, né? E eu com uma broca de 25, eu vou levar 15 minutos, mas furo, depois dou 4, 5 passos de ferramenta. Então eu não posso transferir isso no total, né? Então eu vou trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco menos, né? Legal. Então para prestação de serviços, as empresas que têm mais recursos, elas ganham, né? Elas conseguem ganhar, porque tem aparelho CNC, né? Equipamento CNC. As pessoas têm, por exemplo, rosqueadeira, aquela manual, né? Que tem até o torque que é regulado e tal, para não quebrar macho. Então são recursos que vão viabilizar o serviço, eles cobram mais caro a hora a máquina, mas eles conseguem fazer com menos tempo que eu, né? Tá bom? Então, o que sobra assim pra gente, né? É exatamente bem o que sobra, né? Se você quer entrar numa empresa para prestação de serviços para outras empresas, você vai pegar aquilo que ninguém quer, né? Geralmente assim, o filé fica com as grandes e o osso sobra para você, para mim, né? Então a gente fica com o osso, né? Então é aquele serviço difícil, duro de fazer e tal, mas aí depende da sua determinação, quanto você quer vencer, né? O quanto você quer prosseguir nesse caminho. Aí você vai pegar aquele osso duro e você vai moer ele, você vai fazer e vai fazer recurso e vai acabar. Então, mete solda, se não tem um recurso aqui, você inventa, como você vê alguns vídeos que eu posto aí, né? A gente vai criando recursos para finalizar serviços, né? E vai dando certo, né? Prestação de serviço, tá? Aí tem aquele dinheirinho rápido. Vamos supor que você pega um serviço para faturar com 28 dias, né? Você então a empresa te fornece o material. É outro detalhe, pessoal, quando a empresa fornece material é excelente, né? Você não vai ter todo aquele trabalho de orçar, de cotar, de ir buscar, né? Esperar a entrega, né, do material. Isso alivia bastante quando a empresa fornece o material, você põe só a sua mão de obra em cima, tá? Só que para prestação de serviço você tem que ter muita disciplina, porque se você falar dia 15, é dia 15, irmão. É dia 15, você tem que rebolar, cara.
Você não pode entregar dia 16, mas isso porque aquilo. Não. Cara, você tem que rebolar. Porque para você conseguir subir o degrau prestando serviço, é assim, velho. Aqui onde tem muita concorrência, tá? Onde tem muita concorrência, por que os caras vão mandar serviço para mim, né? Ou para você? Por quê? Né? A gente tem que ter um diferencial. O primeiro diferencial, preço e prazo, né? Preço e prazo. O outro diferencial, precisão. Preço, prazo, precisão, é o PPP, né? Se você tem preço, você cobra o prazo e você tem precisão, aí os caras vão começar a notar você. Aí você vai ser sua própria propaganda, né? Prestação de serviço, eu estou dizendo, tá? Agora, eu quero montar uma usinagem para manutenção. Dependendo da região em que você está situado, a manutenção de implementos agrícolas ela é muito valorizada, né? O pessoal do Mato Grosso vai me entender bem, né, o que eu estou falando aqui. Se você mora no Mato Grosso ou nos limites, né, dos estados, né, de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, onde é mais difícil recursos de usinagem e você conseguir transportar os seus recursos para lá, né, se a sua família te possibilitar morar lá, tudo vai, cara, vai porque ali você vai conseguir ser mais valorizado, né? A sua mão de obra, o seu trabalho, os seus recursos, né? Em manutenção e implemento agrícola, você vai ter que ter máquina de solda, uma boa máquina de solda, né? E experiência em solda, muita experiência em solda, né? Não é só pinga-ferro, não. Você vai ter que aprender a soldar, né? E fazer manutenção, reforma, né? Ponta de eixo quebrada, como você faz para reformar uma ponta de eixo, né? Para soldar um eixo, né? Quando não dá para fazer eixo novo, tem muita pressa ou tá sem recurso, aí você vai ter que meter solda, velho. Você tem que chanfrar bem as pontas e tal. Só que assim, manutenção de implementos agrícolas dá um bom resultado, né? Então, se você quiser montar uma usinagem visando essa área, manutenção em caminhão, cara. Caminhão é uma mecânica mais pesada, Você vai ter que ter recursos ou você tem que estar vinculado com uma oficina, sabe, um posto de molas, né? Uma oficina pesada de caminhão, que daí que os caras consigam desmontar e trazer as peças para você desmontado. Aí fica top. Se não, você tem que ter um bom espaço físico, né, para você poder recepcionar um caminhão. E aí você tem que ter recursos de equipamento para poder fazer essas montagem, desmontagem em caminhão. Porque dá dinheiro, né? Porque caminhão é um recurso já, né? O caminhão em si ele é um ativo, ele vai gerar renda para alguém e é um recurso caro, né? E tudo que é feito em caminhão tem que ser feito com consciência, né? Porque é um equipamento pesado que está sobre rodas, né? Então tem vidas em risco, tem prazo de entrega em risco, tem muita coisa em risco. Você tem que saber o que está fazendo. Vou montar uma oficina para caminhão, tenho experiência, conheço. Se não tem experiência, procura se informar primeiro, vai conhecer, também dá dinheiro, tá? É um bom recurso. Peças automobilísticas. Cara, peças automobilísticas, o que dá muito recurso que dá um retorno bom em usinagem, é você usar a sua usinagem para extrair um produto, né? Então, por exemplo, o cara quer aumentar quer prolongar o amortecedor da Harley Davidson, né? Dele. Aí você vai pegar, vai estudar um material, né? Um material de liga leve, vai pegar medidas, né? Vai ver ali a rosca, vai ver quanto dá para aumentar sem desestruturar, né? A engenharia da moto e tal. E aí você faz, né? Aquele guidãozão seca sovaco, né? Aí você vai fazer aquela adaptação. Também dá um bom retorno, dependendo da região que você tiver, né? Porque hoje com o Mercado Livre, né? Até para postar no Mercado Livre é bom, mas aí você tem que garantir qualidade nas peças, cara. Porque assim, o cara tá sobre rodas, velho. Se acontecer algum acidente ali, devido a uma peça sua, nossa, é um BO, né? Então tem que ter uma responsabilidade, tá? Isso assim, se você quiser viver de usinagem, eu tô dando algumas dicas aqui do que eu tenho vivido, né? Então, prestação de serviço, manutenção de implementos agrícolas, manutenção de caminhão, né? E também tem aí peças automotivas, né? Manutenção, geralmente a parte automotiva, o pessoal já é estruturado para isso. Por exemplo, tem uma máquina que eles chamam de torno, né? É uma máquina rotativa que é para retífica de freio,
né, de disco de freio. Então essa máquina rotativa ela já é adaptada para a retífica de disco de freio. Você fala, é o torno, mas não é um torno, né, como esse torno, né? É um torno, né? Pseudo-torno ali é uma máquina adaptada para aquilo, né? Já tem as ferramentas próprias para aquilo, já tem, trabalha só, faz aquilo, né? Aqui você pode usar o seu torno, né, para extrair esse recurso, né, para poder retificar um disco de embreagem também, né, para retificar um disco de freio. Mas enfim, dá um retorno, tá? Dá um certo retorno dependendo da concorrência. Aqui em Rio Claro já tem empresas pioneiras nesse ramo. O cara consegue fazer um valor bem acessível e o cara consegue faturar para 30, 60 e 90 dias, irmão, né? É outro obstáculo que a gente tem quando tem muita concorrência, né? Então, os grandes, eu já vi empresa faturar para 180 dias. É isso mesmo, meio ano. Cara, o cara cobra um valor bem acima. Pô, mas tem meio ano para o cliente ter retorno com o equipamento, né? Então o cliente vai lá, eu quero tal peça e peça esse aqui para essa máquina. O cara faz. Aí 180 dias para receber. Então dá para o cara pôr a máquina dele, o equipamento dele para funcionar, para dar esse retorno, para ele pagar o cara. E o cara consegue esperar, né? Porque é uma empresa grande, não depende disso. Agora, para quem está começando, só do cara falar, vou te pagar em 28 dias, já é um Deus nos acuda, né? Você está precisando de recurso. Né? Outra dica, você está montando empresa, cara, você tem que ter uma fonte de renda fixa. Ou a mulher está trabalhando, ou você tem um dinheirinho de um aluguel de alguma coisa, né? Ou você tem um dinheirinho guardado, um recurso, né? Porque se você entrar já de cara, dependendo da sua região, né, onde você mora, você abandonar serviço e tudo para começar a entrar nessa, sem ter uma renda fixa, cara, você tem que mandar dinheiro para sua casa, você tem que ter um capital de giro, você tem que criar um capital de giro, né, para sua empresa, você tem que ter um caixa para sua empresa, né? Então, assim, só aí você tem que fazer por 3, velho, né? Você tem que fazer por 3. E fora isso, tem outros recursos que você tem que ter, né? Por exemplo, pagar um aluguel, né, de um barracão, transporte, iluminação, tudo é bem, sabe, para prestar serviço de usinagem, você tem que ter um carro utilitário, né, para buscar material, para levar material, né? Já é outro recurso que é necessário, né? E fora isso, investimento em máquinas, porque máquinas são recursos, né? Você tem que ter ali máquinas que vão te oferecer recursos para trabalhar com isso, né? Tá? Então fica aqui, pessoal, algumas dicas aí para você trabalhar com usinagem. Primeira coisa, você tem que avaliar se tem muita concorrência, né? Muita concorrência. Depois tem que avaliar o seu nicho de trabalho, né? Se você quer prestar serviço, se você quer entrar na área de manutenção, se você tem um produto para fabricar. O que dá dinheiro hoje é você usar a usinagem para obter um produto. Aí dá dinheiro, pessoal, também dá dinheiro, né? Então,